Vamos. Sim, a primeira coisa que a gente quer falar é que a gente não vai defender nenhuma placa de igreja e que a nossa palavra vai ser sempre tudo baseado na Bíblia e que não é eu e a Maria, nós não somos professoras, nós não somos mestrado, nós não somos nada. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Então, o projeto que brotou no nosso coração, né, é levar a palavra de Deus, é falar da palavra de Deus. E a gente fez 2 anos de estudo bíblico no Remanescente. Lá a gente estudava por livros, e agora a gente começou o estudo bíblico na Impac. Ali se fala por temas. Então, Uhum. a gente vai vendo, né, qual vai ser a melhor forma da gente trabalhar. Hoje a gente conversou que a gente vai começar pelo livro de João, né, que é o livro do João é o apóstolo do amor, então assim, ele é mais carinhoso, ele é mais cuidadoso e ele vai falar a trajetória de Jesus, né? O que Jesus fez, os milagres e Jesus deixou um ensinamento grandioso para a gente de como a gente deve agir aqui na Terra. Então, para hoje, a gente não vai começar já com João. A gente quer dar assim uma preparação, né? Porque palavra de Deus é coisa séria, a gente tem que ter o coração preparado. Que o coração é a terra, a palavra é a semente. Então a Maria vai ler lá em Romanos. Se vocês estão com a Bíblia na mão, abra lá em Romanos. Romanos fica no final da Bíblia. Depois de Atos. Não, o meu já está aberto. Não, o meu está aberto em Mateus. Lá em Romanos, bem no finalzinho da Bíblia. Certo, achei já. Achou? Sim. Mais ou menos assim. Então tá, é lá no Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. capítulo 12, Capítulo 12. 2. Certo. Acharam? Capítulo 12, versículo 2, né? Isso aí. Tá, Pode ler, Bê. Pode ir? pode. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem autoexplicativo. Agora a Bela começou a ler e aí eu lembrei que a Nice é filha de catequista. Então, de Bíblia Sou. deve entender. Não, Não, eu entendo pouca coisa, às vezes eu apanho. Outro dia eu estava tentando ter aula de novo com a minha mãe. mas pelo menos uma base dos livros tem. A Carla e eu não sei, assim, quanto sabe ou não. Mas eu era bem crua, a ponto Sim. de não saber nada de nada. Então, esse versículo que a Bela leu, ele é bem autoexplicativo, né? Tem 3 Uhum. palavras-chave nesse versículo, que é o transformar-se, o renovar e a mente. Então, Uhum. para fazer parte do corpo de Cristo, de assim, ser uma cristã de verdade, a gente precisa transformar a nossa mente. Porque tudo começa nela. Isso aí a gente escuta já nos coaches da vida aí, né? Que tudo começa pelo pensar, vai pelo sentir, vai pro agir. É uma sequência, né, de atos. Sim. E aí tem um outro versículo na Bíblia que fala também que a fé vem do ouvir. Não sei se é 2 Coríntios 3:6, que fala que a fé vem do ouvir. Então a gente precisa pensar diferente e ouvir diferente. Ouvir a palavra de Deus, buscar. Porque se tudo começa no nosso pensamento, o nosso pensamento ou ele é um adubo ou ele é um veneno. Para quem? Para o nosso coração. Porque então Uhum. vai começar na nossa cabeça, vai entrar pelo ouvido ou pelos olhos, né? Que são as duas formas. Entra ou pelo ouvido ou pelos olhos. Vai para o nosso pensamento, vai gerar um sentimento. Que esse sentimento pode ser um adubo, que vai deixar nossa terra fofinha e fértil, ou um veneno, que vai apodrecer essa terra, que vai endurecer essa terra, e aí a semente não entra. A semente morre junto com a terra podre.
Ou então ela não, Sim. se estiver muito rígido, ela não entra. Tu quer ler o 2 Coríntios? Tu achou lá? Achei já. 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que isso quer dizer? Eu não sei se vocês já ouviram falar que só a palavra mata. Que a Bíblia, ela não é um livro que a gente pega, folheia e lê e entende. Abre lá em João dela. Pode falar. Era João 1:23 que tu falou pra mim Eu acho que era isso. Vou ver. Por isso que aquela parte que fala que olhos veem, mas não veem, ouvidos ouvem, mas não escutam, porque só a palavra mata. Então a gente precisa do Espírito para trazer a revelação, o entendimento. Isso é bem importante também. Mas como é que eu vou criar? Como é que eu vou, ter o Espírito Santo para ele me dar esse entendimento? É intimidade. A Bíblia fala o seguinte, que a gente é batizado nas águas e o Espírito vem sobre nós. Então a gente tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. A gente tem que ser um seguidor de Jesus, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. A partir desse momento o Espírito Santo vem sobre nós. E a gente começa a ter intimidade com ele. Quando a gente busca ele, a gente busca uma vez, busca 2 vezes. Na verdade, a gente não deve fazer nada sem perguntar para o Espírito Santo, porque ele é o conselheiro. E o Espírito Santo é que convence a gente do pecado e do juízo. Então, aquilo que a gente chama de, eu pensei, ou me veio uma voz, ou ao meu sexto sentido, nada mais é que o Espírito Santo falando com a gente. Então, eu era muito crua. Eu tinha muita sede de Jesus já há muito tempo atrás. Mas, até eu buscar de verdade mesmo a palavra, o conhecimento, demorou um pouco. Então, depois disso tudo, vai fazer 3 anos que a gente se converteu e que a gente começou a conhecer a palavra de Deus, que agora eu tenho certeza que isso que vem na minha mente é só o Espírito Santo me dizendo, é assim, é aquilo. Às vezes eu encosto na pia para lavar uma louça e o Espírito Santo começa a falar comigo. Começa a me mostrar. Olha, aquele fulano não é bem assim, aquele ciclano não é bem assado. Todo dia. Hoje, em tudo que eu faço, eu vejo a mão de Deus, seja bom ou seja ruim. É a mão de Deus. É Ele que está no controle de tudo. E quanto mais a gente sabe da palavra dele, menos a gente erra. Tu achou? João, eu acho que eu queria. Ou tu achou em outro, Mateus? Pode ser também. Ali dos fariseus, então. Isso, dos fariseus. Mateus 23, 5-9. Não, dos fariseus é quando ele fala que não sejam como eles, né? Não era isso que eu Qual queria. então? Daqui a pouco eu vou achar. Deve estar na parábola do semeador. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Entendi agora. Tá bom. Mas a mãe tava falando ali e me veio na cabeça Efésios, que a mãe falou muito de mente, né? Uhum. Só que tem um jeito pra gente guardar nossa mente, que é mediante a palavra também, que não tem um versículo específico, mas lá em Efésios 6:13 vai falar assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então a fé é o instrumento mais poderoso que a gente pode ter. É verdade. Não tem outro. É que a gente vê como a nossa fé é pequena, né? Porque se Deus está com a gente, ele nunca perdeu batalha. Deus não perde para Satanás. Então, a gente perde. A gente deixa Satanás entrar, falar, bordar, pintar, fazer o que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. A gente perde para ele. Mas se a gente estiver com Deus, se a gente estiver ali com a fé inabalável, não tem o que perca. Só o que Deus permitir. Se Deus permitir, ou é um processo que a gente está passando, ou é algum ensinamento que Deus está querendo dar para a gente, quando a gente passa por alguma dificuldade.
E também o que eu sempre tenho de referência, que minha mãe sempre falava, fé é saber descansar no Senhor. Porque nem tudo aquilo que é, o que a gente pensa, é o que o Senhor que tem para nós. Então, não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de fé e não confiar nos planos dele, que ele sabe de tudo, né? E aí a gente começa a dar mau testemunho. Porque como assim, que tu és uma cristã e estás aí apavorada, estás andando atribulada? Não existe uma pessoa que confia em Deus, ela não anda atribulada. Pode estar caindo o telhado na cabeça dela. Então, esse é uma grande mudança que Deus fez na minha vida. Porque antes eu rodava nas paredes, eu ficava louca, meu Deus, eu ficava perturbada. Se eu tivesse um problema, eu já acordava de cara feia de manhã. E minha mãe disse assim, ninguém tem culpa dos teus problemas, porque ninguém precisa saber dos teus problemas. Mas eu não conseguia me controlar. E eu não tinha um Senhor. Então eu queria fazer tudo na força do meu braço. Eu tinha que vencer a força do meu braço. Hoje em dia, parece que a Cris não tem problema. Não, a Cris tem problema. Tem dia que a fila tá grande, eu digo, ó, faz uma fila indiana aí que a gente vai resolver um de cada vez. Mas a minha paz ninguém tira mais. Pode vir o mais atribulado na minha frente. Não vai me tirar a paz. Eu vou ouvir o problema, eu vou encarar o problema e saber que eu tenho um Deus que é maior que esse problema. E que se esse problema está ali, o nosso Deus, que é grandioso, ele vai resolver, vai ter uma solução. Né? Que às vezes a gente cria um problema para cada solução, de tanto problema que a gente cria. É o que a gente vai ler agora. Então, por que eu queria falar sobre a parábola do semeador hoje? Porque é o nosso coração que precisa estar preparado para agora a gente vai começar a ouvir as palavras do Senhor. E a gente vai meditar nelas. Quando eu ainda não era convertida, foi logo depois que eu me separei, eu fiquei, perturbadinha. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso conversar com alguém. Daí falei com uma amiga, ela disse, procura um pastor lá de Ilhota, ele é muito bom, assim, vai lá, conversa com ele. Eu fui lá e conversei com ele. E teve uma coisa que ele me falou que me marcou. E eu carrego isso pra minha vida, porque tudo que é bom a gente carrega, né? A gente não esquece. Isso. E ele falou assim, ó, Cris, contei toda a minha história pra ele. Ele disse, tu precisa deixar o passado pra lá, viver o novo. E o que vai te fazer mudar e evoluir é meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Aí eu sei, mas meditar na palavra do Senhor, ele pega um versículo, que qualquer um vai em Salmos, pega um versículo, fala ele e mastiga ele o dia inteiro. Fica remoendo ele na tua cabeça o dia inteiro. O Senhor é o meu Salvador e nada me faltará. Entendeu? E era assim. Aí eu vim pra casa e enfim. Só que a gente não tem o hábito. Então é uma coisa que vai e vem, tu faz e esquece. O cérebro precisa de 21 dias consecutivos, a gente fazendo a mesma coisa, para ele admitir que aquilo ali é cotidiano para ti. Então quando a gente começou, tanto eu quanto a Maria falhou menos do que eu, a fazer o devocional, ano passado eu fiz assim, nossa, 3 primeiros meses foram fantásticos, eu não falhei um dia. Daí, de repente, eu comecei a falhar no sábado e no domingo. Do sábado e domingo foi se estendendo para a semana. Daqui a pouco, quando eu vi, já fazia meses que eu não fazia mais. E já meu cérebro já tinha entendido como hábito, porque eu já tinha feito 3 meses. Mas quando tu dá a brecha pro inimigo, ele entra e vai tomando. Ele tomou um dia, 2 dias, daqui a pouco ele me tomou a semana, daqui a pouco ele me tomou um mês, e eu nem percebi. Quando eu percebi, já tinha passado. Aí tinha hora que eu fazia, hora que eu não fazia. Gente, a melhor coisa que a gente faz é não dar brecha para o inimigo agir. A Bíblia fala, irai, mas não pecai. Porque quando tu ira e tu deixa Satanás entrar nessa tua ira, e dali ele faz o que ele quiser. Então, em tudo, cada um sabe o seu ponto fraco, né? Eu falo de ira porque ira é o meu ponto fraco. Eu iro, eu sou meio Pedro, então eu sou explosiva. Mas é melhor do que ser Judas, então tá tudo certo. Então, é melhor um explosivo sincero do que um meiguinho, né, falso por trás. Mas coitado de Judas, eu ainda tenho pena de Judas, porque Judas deu a brecha para Satanás e depois não teve mais volta.
o que ele fez, né? Ele não imaginou que a consequência ia ser tão grave. Tanto é que levou ele a passar a corda no pescoço. Mas a gente deve sempre lembrar que, querendo ou não, a gente é falho. A gente vai cair uma hora. Pode não ser em proporções tão grandes. Mas o que a gente deve manter na nossa cabeça é que Deus é bom o tempo todo. E que se a gente acabar escorregando e caindo, Ele vai estar lá. Uma mão estendida para nos levantar e nos limpar de novo. Então, é difícil, não é fácil. Nos primeiros dias você dá vontade de desistir, porque não entendi nada. Só que tem que persistir. No final vai valer a pena. E quando a gente erra, Deus sempre dá a oportunidade da gente se arrepender. Porque Judas teve a oportunidade de se arrepender. Quando ele estava sentado na mesa para cear, Jesus falou o quê? Entre nós tem um que vai me trair. E todos ficaram, ai, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Judas estava ali, ele ouviu, aquele era o momento dele ter se arrependido, Jesus deu a oportunidade para ele. Então a gente não pode perder a oportunidade de se arrepender verdadeiramente, e porque ele está de braço aberto. Então, mais pecador, mais que errou Davi errou pra caramba, mas Davi errava, se arrependia verdadeiramente de coração e não voltava a pecar, né? Porque tem isso também, porque senão vira iniquidade. E a iniquidade Deus não perdoa. Então agora a gente vai lá, para não se estender muito, já estamos com 20. Então tá cedo ainda. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Daí a gente vai ler a partir do 3. Todo mundo achou? Sim. Calma, eu tô apanhando aqui. Mateus é um pouco antes. Mateus. Vem antes de João, antes de Lucas. Mateus é antes de Marcos. Mateus é depois de Malaquias. Achei. Achou? Achei. É difícil Malaquias, eu nem sei onde tá o Malaquias. Mateus 13, qual é o outro? Mateus 13, 3. Tá. O Cuidou 13. dois? É confuso. Vamos jogar no bicho, não, cristão. Deu? Deu. Lê, mano. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso Jesus fala muito. Eu li o livro de Marcos, que foi o livro que eu estudei, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 livros falam do ministério de Jesus, só que cada um conta com a sua visão, né? Então eu li Marcos e fiquei muito, muito apaixonada, e Jesus fala muito isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é por aqui que entra o negócio. Daqui vai para o pensamento gera um sentimento. Então ele começa falando que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Somos nós. Nós temos que sair a semear. E o que é a semente? É a palavra de Deus. Não tem como a gente semear sem sair. Ou melhor, não tem como a gente semear sem sair da inércia. Não necessariamente eu preciso fazer que nem os testemunhos de Jeová, vamos usar o de hoje, né? Que batem de porta em porta para levar a palavra de Deus. Hoje em dia a gente tem várias formas de levar a palavra de Deus. E outra coisa, a palavra de Deus não pode ser enfiada de goela abaixo. Jesus, quando mandou os apóstolos de 2 em 2 pregar a palavra, ele disse: entrem, falem a palavra. Quem não quiser ouvir, bata o pó dos pés e vá embora. Em outra parte, Jesus fala: não dê pérolas a porcos.
Então, assim, não adianta, a gente não. A responsabilidade de fazer brotar a palavra de Deus não é nossa. Nós somos apenas os semeadores, aqueles que pegam a palavra de Deus e fala. A gente vai falar no trabalho, a gente vai falar na escola, a gente vai sem ser incisivo, porque Deus sempre proporciona a oportunidade. Por quê? Alguém vai chegar com alguma reclamação, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro, e é a hora de falar que Jesus cura, liberta, transforma, né? Que a gente conhece alguém não, na verdade ele é o único. Porque o que eu vejo, eu como Cris? Quando que eu busquei a igreja? Quando era a minha última opção. Então, antes eu fui em coach, antes eu fiz treinamento, antes eu fui em psicóloga, antes eu fiz várias outras coisas. E a última coisa foi buscar Deus. Então eu disse, não, mas espera aí, já fiz de tudo. Mas lá dentro, o Espírito Santo já falava comigo e eu não sabia que era o Espírito Santo. Porque ele falou no meu ouvido, falta Deus. Ele falou no meu ouvido. Não foi coisa da minha cabeça e não foi muito menos a Cris que pensou isso. Então, a partir do momento que eu ouvi ele falando, falta Deus, e que não é isso que falta para minha família está se perdendo, está se destruindo. E se eu continuar assim da forma que eu tô, eu vou chorar lá na frente. Porque eu vou ver uma filha na prostituição, um filho na prostituição, um filho metido com droga. É isso que eu vou acabar. E não é isso que eu quero para minha vida, nem para a vida dos meus filhos. Então a gente precisa sair a semear. Ninguém semeia parado. E a gente deve lembrar que quem dá o crescimento não é a gente, é o Espírito Santo. Então, já aconteceu muito isso comigo. Eu fico muito empolgada para falar de Jesus para as pessoas, né? Porque eu já tive falta dele na minha vida. E quando ele chegou, foi tipo, pum. Parece, ai, tão legal. Ai, fico muito feliz. E daí eu fico falando, ai, meu Deus. Daí, eu cansei tempo. E daí eu fico falando pra pessoa sobre Jesus e que ele pode transformar. E que ele pode, sabe, dar alegria, dar paz, dar felicidade pra pessoa. E, tipo, ela fica meio perdida, sabe? Porque eu falo demais. E eu tenho que dar uma seguradinha. A Bela fala demais mesmo, ela se empolga. Mas Deus está trabalhando nisso. Isso, ele usa semente. E ele usa semente. Porque a gente não pode ir lá dentro da cabeça da pessoa e enfiar de goela abaixo nela. É Deus que faz isso, é o Espírito Santo que convence. Então não tá nas suas mãos. O que a gente pode fazer é falar do amor dele e orar por aquela pessoa. É isso. E depois assim, né, Cris, tem muitos sinais quando às vezes tu estás perdida ou tu se sente vazia, que às vezes tu se sente, mesmo tu indo à igreja, às vezes tu se sente vazia. Começa a dar sinal, que nem assim tu começa a escutar uma pessoa falando sobre Deus, sobre algum grupo. É o que aconteceu comigo. Eu ia na igreja, minha mãe é catequista, como tu sabe, ela tem a fé dela, mas nem todo mundo é igual, né? E comecei a sentir a necessidade de ler a Bíblia, de me aprofundar mais sobre o assunto. Aí entra num grupo aqui, escuto. Começou a aparecer o assunto aleatório para mim. E veio, começou a vir muita gente falar sobre o mesmo assunto. Eu disse, opa, então tá na hora de... É assim que acontece. É assim que acontece, porque comigo foi a mesma coisa. Eu comecei a sentir aquela vontade de conhecer Deus, e assim, essa vontade início aconteceu há 12 anos atrás. E eu queria conhecer Deus, e esse Deus, e esse Deus, e eu comecei a buscar na internet coisas aleatórias, eu vi uma pregação aqui, eu vi outra pregação ali, eu vi uma aqui, um lá, e taranã, até eu resolver buscar uma igreja e congregar numa igreja e fazer a obra do Senhor e tal. Então isso é gradativo, e é o Espírito Santo que conduz. Não é eu, não é tu, a gente é só instrumento. Por exemplo, eu e a Bela, a gente sempre se colocou como instrumento do Senhor. Senhor, eis-me aqui. E me usa para o que o Senhor quiser. Se é para falar a palavra, se é só para ser intercessora, né? Orar pelas pessoas que a gente sabe que estão necessitadas, enfim. Usa da tua forma. E as coisas vão aparecendo. A gente só tem que sair do piloto automático e observar as coisas ao nosso redor. Vigiar as oportunidades que ele dá. Isso. É porque eu admiro esse momento, porque assim, ó, meu Deus, eu comecei a procurar e a falar como tem gente que está envolvida nesse estudo
A Sim. gente acha que não, porque enquanto tu estás perdido ou tu não vai à procura, tu acha que, meu Deus, não tem, aquela pessoa não vai, não sei. E tu vai conversando com a pessoa que tu menos espera, já está fazendo o trabalho, já está lendo, já está seguindo uma coisa diferente. E acaba mostrando, meu Deus, apareceu uma pessoa que eu nunca imaginei que fazia curso bíblico, onde me chamou muita atenção. Eu disse, opa, e do nada eu entrava nesses assuntos, aonde acabou disse, não, alguma coisa está acontecendo, eu vou ter que estudar, eu acho. Estou sendo chamada para isso. A mãe diz que sempre é um sinal, né? É mesmo É isso. verdade. Até porque, assim, ó, se a gente observar os sinais do mundo, a gente está seguindo para os sinais dos tempos. E o que que Jesus disse? Que não vai acontecer antes que a palavra dele seja apresentada Pra todo mundo. a todo mundo. E todo joelho vai se dobrar. Então, eu tô toda arrepiada. Porque eu falo sempre aqui em casa, né? A gente conversa muito, é tão bom quando a casa está em comunhão e todo mundo pelo mesmo propósito. Isso é bom porque a gente tem essas conversas assim, a gente senta no almoço, essa conversa, a gente no café, essa conversa, é sempre a palavra de Deus. E a gente fala que o quanto triste vai ser o final. Eu já não quero estar aqui, quero que Deus me recolha antes, porque assim, a gente vê as pessoas do coração duro, que quando tu fala sobre a palavra de Deus, torce o nariz. E aí tu sabe que essa pessoa, um dia o joelho dela vai se dobrar. E se ela é dura, Sim. vai se dobrar pela dor? É, não vai ser com alegria. Então ela vai chegar no nível pior do poço para dobrar o joelho, para entender que Deus é o único que pode fazer pela gente. Então tem pessoas que Deus leva ao extremo e a gente sabe disso. Quantos testemunhos tem? Né? Então a gente tá indo antes. Então a gente já está servindo a Ele antes, buscando conhecer para o certo e o errado, na verdade, a gente sabe lá no fundo. Porque, ó, a Anice tá aí, já tá começando a sentir, né, que tudo vem ao encontro dela. Daqui a pouco vai vir um confronto das coisas do mundo e das coisas de Deus. E a gente não pode ficar em cima do muro, mas não te preocupa, porque Deus trabalha em tudo e Ele conduz tudo e vai ser tudo leve. Porque quando não, agora eu vou me converter. Eu fui para a igreja, eu estava começando a sair, estava começando a ir para os bailes, eu tinha achado uma turma de amiga, a gente tomava uma cervejinha, a Bela estava me dando 5 minutos. Então, assim, aquilo no começo eu pensava assim, mas agora que eu comecei a sair, não vou mais poder beber, não vou mais poder isso. Eu pensava assim, mas foi leve, o Espírito Santo conduziu da forma que ele quis, e foi tudo tranquilo. Então, Quando a gente vê, já tá mudando. é assim, é só seguir. Só segue o plano. Segue o vídeo. Lê pra mim, Bela, do 19. Tá. É o Ao mesmo, 23. tá? Do 19 ao 23, que é a explicação da parábola da semeadura. Ok. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então são quatro tipos de terras, né? A semente que cai na beira do caminho, que a ave, que é o maligno, vem e come essa semente. A pessoa ela não tem entendimento, então ela não presta atenção nas coisas, né? São essas pessoas que a gente fala e torce o nariz. O inimigo já come a semente antes de bater no chão, porque o inimigo ele é astuto, gente, muito mais astuto do que nós. Depois o segundo terreno é o rochoso, é aquele coração mais endurecidinho, que a semente bate, mas ela não vai profundo. Se ela não cai profundo, se a terra não é fofinha para receber, se ela não está com o coração bem aberto, a raiz dela não vai ser forte. Na primeira tempestade que vier, o primeiro problema, ela esquece de Deus. Sabe aquele negócio assim, não é bem assim? Não é bem assim que toca o negócio? Pum, lá morreu
planta dela, né? O que era para gerar um fruto. Então, ele até se empolga no comecinho. Ele se empolga, a árvore cresce um pouquinho, mas a raiz não é forte. A nossa raiz em Deus, ela tem que estar bem profunda. Quanto mais profunda, pode bater a tempestade que for, a nossa árvore não cai e vai frutificar. É verdade. Aí o terceiro solo é o espinhoso, que são os espinhos. É a pessoa que ela acredita na palavra de Deus, ela se empolga, ela entende, ela é apaixonada por Jesus, até entrar as coisas materiais. Entrou a riqueza, entrou as coisas materiais, ela esquece. Sabe assim, ó, quando tu pede uma bênção, a gente vê muito isso. Pede uma bênção, vai para a igreja porque quer uma bênção, quer trocar de carro, ou quer melhorar a casa, ou quer comprar casa. Aí Deus dá. Quando Deus dá, essa pessoa some. Então isso acontece muito, tá? Esses são os espinhos. E a terra fofinha, que é o que a gente está preparando aqui, é aquela que a semente vai bater, a raiz vai nascer profunda, vai ficar firme, firme na rocha, e aí vai ser edificado. A partir do momento que ser edificado, cresceu, floresceu, frutificou. Então a Bíblia sempre fala, né? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Que árvore boa dá fruto bom e árvore ruim vai dar fruto ruim. Não tem como uma árvore ruim dar um fruto ruim, bom, e tampouco a árvore boa dar um fruto ruim. Então, a partir de hoje, a gente vai preparar o nosso coração, cuidar com a nossa mente, cuidar com o nosso ouvido, né? Cuida muito. Hoje em dia eu não ligo mais o rádio do meu carro. Porque, ai, que besteira, só uma música. Não, música é palavra, tá indo lá para dentro, tá indo no meu subconsciente e vai gerar um sentimento.